Amém. Eu creio que estamos aqui porque cremos. Quando cremos, não temos dúvida. Porque se cremos que aquilo que Deus fez está feito, então não há dificuldade. Temos em quem apoiar. Todos nós temos um apoio da nossa fé. É aquilo que Deus revelou ao profeta. Seríamos as pessoas mais infelizes da terra se, tendo um profeta, não tivéssemos fé no que o profeta disse. Porque o tempo em que vivemos, precisamos de um líder. E o líder é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não trabalha sem homem. Então, já encontramos que Deus manifestou nesse dia final para todos nós, em carne. Aquilo que ele tinha prometido, ele cumpriu. O problema é que as pessoas não viram. Os Estados Unidos, que era o principal, onde Deus manifestou em carne, ele não viu Deus mesmo em carne. Eles viram um caçador, um pescador, um homem, um profeta, mas não viram Deus. E esta é a grande diferença que nós temos, porque não tem um parágrafo na mensagem que desabone este pensamento que está aqui na Bíblia, que aquele homem que apareceu para Abraão era Deus mesmo. Irmão Brana diz, era Deus mesmo. Só que ele não podia dizer, ele me representa. Ele me representava naquele dia. E eu estou aqui hoje para cumprir aquele mesmo trabalho que ele manifestou para Abraão. Abraão somos nós. Abraão, se vocês notarem, são os ministros, a igreja, a Sara, e o ministério de Elohim, que foi levado a Abraão, era Deus em carne. Deus em 16 elementos. E aquilo era Deus no profeta. Alguém diz, mas você crê que o profeta era Deus? Eu creio que Deus estava no profeta. Deus era o sétimo anjo naquele dia. E qualquer desrespeito, incredulidade, aquilo que foi feito, revelado nos dias do irmão Brana, é um desrespeito direto a Deus. Então, uma coisa que eu não sei fazer é desrespeitar o que Deus falou. Quando Brana falava, era Deus falando. Porque você não escuta Deus. Você tem que ver que desde o tempo de Moisés, o povo não aguentou ouvir Deus. Não, Moisés, Deus fala com você e você fala conosco. E irmão Brana diz que dali para cá, Deus começou a falar através de profetas. Então, o que tinha que Deus fazer nesse dia, se Deus tivesse que dar alguma coisa através das Assembleias de Deus, ele tinha dado. O que ele fez, ele fez. Um despertamento, trazer Jesus ao povo, mas nem a revelação da divindade eles não tiveram. E assim você pode colocar qualquer boa igreja que exista, se Deus tivesse que fazer alguma coisa através delas, não precisava de profeta. Mas Deus não prometeu fazer nada através da igreja. Deus prometeu fazer através do sétimo anjo. Isso é o que você tem na Bíblia. Então toma a Bíblia e diz, eu creio nisto. Agora, eu creio na Bíblia desta forma, eu creio na mensagem do profeta como sendo Deus. Deus falando comigo. Se estas mensagens, elas são verdade, é Deus.
Que não existe outra verdade senão Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é Deus. Agora, era Deus numa carne. Era Deus nos ensinando a palavra. Pô, já dá vontade de pregar, né? Já estou pregando já. Não tem nem jeito, né? Mas é muito bom estar com vocês para poder meditar um pouquinho na palavra de Deus. A gente demora um pouco e o tempo que a gente demora é o tempo para que possa vocês reunirem e estarem a favor ou contra. Vocês lembram que Moisés demorou 40 dias no monte? Foi para que manifestasse lá embaixo aquele povo carnal. Se ele tivesse ficado só 20, quem sabe ele descia de lá, não tinha aquele carnaval. Mas ele levou 40 dias. E com 40 dias foi o suficiente, que é o número do juízo, foi o suficiente para que o povo se reunisse e disseram, olha, aquele Moisés não vai vir nada não. Vamos fazer um bezerro, vamos fazer o... Aí ajuntou o pensamento de um do outro e vieram ao sacerdote Arão, você tem que conceber esse pensamento nosso agora. Nós vamos trazer todo o material, pulseira, brinco, anel, colar, tudo de ouro. Agora faça para nós um bezerro de ouro. E nós vamos fazer um culto a ele, dizer, ele quem nos tirou da terra do Egito. Ele quem nos libertou. Quer dizer, 40 dias foi o suficiente para o povo não ouvir Moisés. Para o povo ajuntar seus pensamentos. Então eu falo sempre, eu digo, é 1 mês, 2 meses, 3 meses que eu levo para estar em cada lugar, dá tempo para vocês pensarem o que vocês querem fazer. E aí vocês ajuntam, arrumam um sacerdote e enfia isso na cabeça dele. E diga para ela, é isso que nós queremos, um bezerro. É o tempo suficiente que a gente fica fora. Isso é bíblico, você sabe que é. Agora, o que aconteceu com o Josué? O Josué não estava aliado com eles. Mas o grupo falava uma só voz. Nós vamos, parece que nem vou fazer leitura. 1 Coríntios 12. Vocês já vão preparando aí? 1 Coríntios 12. Para a leitura que eu vou fazer. Eu creio que eu marquei. Me perdoe. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Não é 12, não. Então é um tempo, irmãos, um espaço de tempo que nós temos e que nós temos que vigiar. Eu não sei quantas horas a Eva foi dar um passeio no jardim, lá no jardim do Éden. E ela largou o marido. O marido estava quieto. O marido estava em casa e ela saiu, dando uma volta no jardim de Deus. Aquilo foi o suficiente. Tem hora que eu digo, irmãs, talvez um pouquinho fora do marido já é o suficiente. Eva foi um pouquinho só fora de Adão. Você acha que se Adão estivesse junto com Eva, a serpente tinha conversado com ela e tido um ato sexual com ela? Vamos ser claros. Não, é que Adão não estava presente. Era a mulher andando sozinha no jardim de Deus. Você pensa bem agora que irmão Brana chamou isso daqui de Éden de Satanás. No jardim de Deus havia um animal mais astuto. Agora no Éden de Satanás está assim de astúcia. Você pensa bem, a mulher andando sozinha, sem o marido. Mas é para poder melhorar a vida financeira, você pode encontrar com a serpente qualquer hora. Bom, só um alerta, né? Esse pastor, você é meio doido, já está ficando velho, você anda falando das coisas esquisitas. Mas é assim que faz. Um pouquinho que o profeta foi embora, nos dias que o irmão Brana foi embora, saiu,
já apareceu uma doutrina no Tabernáculo Branham. William Branham vai ressuscitar para revelar trovões, terceira puxada, novo nome, visão da tenda. Ele vai ressuscitar. Foi só irmão Branham morrer. Foi só Jesus sair de cena, a igreja, logo no ano 300, já arrumou um papa. Deixou de lado o Espírito Santo, e nós queremos é um homem. E pronto. Agora, o mesmo acontece hoje. Nós estamos vivendo em dias idênticos. Se nós não vigiarmos, um pouquinho que você sai sem a palavra, você sabia que a palavra revelada, essa mensagem revelada, é o seu marido? Está aqui na mensagem, a Festa das Trombetas 101. Irmão Branham diz, o esposo é a palavra revelada. Um pouquinho que você sai sem a palavra revelada com você, você pode encontrar com a serpente. E o pior não é isso. Se você encontrar com a serpente e falar para a serpente, você é Satanás, sai. Seria bom. O problema é que a serpente, ela atrai, ela chama atenção. E a serpente não é apenas uma mulher que representa a igreja. Mas a serpente é qualquer coisa que nós pensarmos que não está de acordo com o original, com a palavra, com o que Deus revelou para o seu profeta. Se não está de acordo, e você concebe aquilo, é a semente. Eva concebeu, e sabe o que ela falou no capítulo 4, verso 1? Adquiri um varão do Senhor. Ela teve um ato com a serpente, e o irmão Branham mostra isso na semente da serpente e na era de Éfeso. Ele mostrou isso. Ela teve um ato com a serpente e diz, adquiri do Senhor um varão. Ela quis fazer Adão crer na paternidade de Caim. E aquele menino era da serpente, era do diabo. Muitas mulheres ficam grávidas, né? Engano, mas isso é seu. É seu. E depois, se você vai puxar a ficha daquilo ali, fazer o DNA, epa, não é meu, não. Então, tem hora que você pensa que aquilo é de Deus, e Eva chegou a dizer no capítulo 4, verso 1, adquiri do Senhor um varão. De um lado, o irmão Branham diz, por que ela disse isso? Porque a vida somente vem de Deus. Mas do outro lado, ela quis fazer Adão crer que ele era o pai. Mas Deus já veio e mandou Moisés escrever a Bíblia em Gênesis 3:20 e diz, Eva, a mãe de todo ser vivente. Mas não tem um versículo que diz que Adão é pai de todo ser vivente. Porque enquanto Eva é mãe de Caim, Adão não é pai. E aqui na frente, em 1 João 3,12, São João diz, assim como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. Nós temos a luz da palavra, tudo. Eu creio que só esse prelúdio que eu estou tendo aqui agora, que eu não pensei nisso, mas só isso daqui que vem no repente assim, já era uma mensagem. Isso daqui é uma mensagem que me faz pensar bem que eu não posso sair sem o meu marido, sem o meu esposo, a palavra revelada. Olha, o meu marido não é Assembleia de Deus, não. O meu marido não é batista. O meu marido não é uma denominação. O meu marido é a palavra revelada. Isso é o que Branham diz, e eu creio em Branham. Certo? Então, se eu sair sem o meu marido, sem o meu esposo, que é a palavra revelada, dentro, que São Pedro diz que a mulher carrega o esposo no coração, no seu interior. Aonde ela vai? Ela carrega o marido. Então, ela tem respeito por ele. E o crente carrega a palavra, carrega o esposo, a mensagem revelada. Aonde ele vai, ele tem respeito por esta mensagem. Então,
não se muda. É como eu dizer para você, ó, irmão Moisés, por que você faz essas coisas lá na sua casa? Olha, fala para sua mulher, não ficar mudando o sofá, a geladeira, a cama. Eu não posso fazer isso. Isso é particular de você que é cabeça em casa. E assim somos nós. Nós não podemos dizer, Senhor, isso daqui está errado. Aquilo outro está errado. Foi profeta que pregou. Você não pode ordenar nada. Até nós chegarmos aqui, quando o ministério é pastoral. O irmão Brana diz que o pastor é o esposo espiritual da igreja. Então, se chega a este ponto, o que acontece? Então, toda a igreja, ela é a esposa. Ela ouve. Mas a gente sempre conversa nisso. Laodiceia não escuta o marido. Laodiceia põe o marido para fora de casa. Laodiceia diz, você sabe de uma coisa? Vai ser assim aqui. Eu já pensei o que eu vou fazer. Vai ser assim. E colocou Cristo para fora, que você vê Cristo no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, batendo na porta. Do lado de fora. Sem condição de governar a igreja. É por isso que ele está do lado de fora, batendo na porta da igreja de Laodiceia, que é o espírito religioso no mundo geral, dizendo, se alguém, é o indivíduo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora ele trabalha com o indivíduo, porque a igreja o pôs para a rua. E ele vem, trabalha com o indivíduo, chama o indivíduo para ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz, qual é a sua voz? A palavra. Esta palavra foi pregada através de quem? Do seu profeta. Então, se alguém ouvir a minha voz através do meu servo, profeta, sétimo anjo, que eu enviei, e abrir a porta, então eu cearei. Eu quem? A palavra. Cearei com ele, com esse indivíduo, e ele vai cear comigo. Então, o prazer nosso é de ter esta ceia, esta comunhão com Deus, de cear com ele, comer a palavra com ele, sabendo que isso daqui é o prato do dia. E nós não temos dúvida de que esta mensagem é verdade. Nós cremos nela, entende? Cremos e qualquer coisa que acontece no nosso meio, acontece porque tem que acontecer. Toda família acontece assim. Os seus filhos não obedecem você o quanto precisa obedecer. Então tem que acontecer alguma coisa. Os filhos do irmão Brana também teve tantas dificuldades. O irmão Brana tinha lá a Sara com o cabelinho cortado assim, de franjinha. As filhas mesmo com roupa sem manga. Está na foto aí. Só você ver. Brana pregava contra tudo isso, mas tinha filho desse jeito. José não estava dentro da igreja naquele tempo, um meninão naquele tempo, não estava dentro da igreja. Irmão Brana pregando almas encarceradas hoje, 228, tradução de Goiânia, ele diz, Deus, não permita que o que eu tenho pregado seja verdade, porque os meus filhos estão lá fora. José, Sara, Rebeca, ele cita o nome deles. Então, o irmão Brana teve filhos do lado de fora. E eu também tenho filhos do lado de fora. Vocês também têm. Se todo mundo estiver dentro, parece que não tem muita luta. Está tudo dentro. Entende? O irmão Brana pregava contra essas roupas desse jeito, contra corte de cabelo, e dentro de casa, a filha estava fazendo aquilo, dentro de casa. E ele pregando contra. Um dia eu falei sobre isso, eu prego também contra o salto alto, mas as minhas meninas de 6 anos para cima, desde 6 anos eu lembro disso, que elas querem usar salto alto. Aquilo que você prega é exatamente o que o diabo vem trazer para te combater, não dos irmãos, das irmãs, dentro da sua casa. E aí os outros olham e dizem, ministério, Brana, profeta, mas ele prega contra corte de cabelo. Chegava em casa e dizia assim, Meda, hoje tinha mais irmãs do cabelo cortado.
Meda diz assim, Bill, para de pregar então. Ele diz, não, tem que ter uma voz que fala contra isso e essa será a minha. Agora, você diz, mas ele não tinha dentro de casa? Tinha também. Mas ele ia na igreja e via, olha, em casa eram as meninotas, garotinha, que fazia isso. Mas na igreja, tinha mulheres, moças, que já deveriam ter responsabilidade, estavam cortando seus cabelos, combatendo a própria Bíblia. E as pessoas não fazem isso porque querem, irmãos. Elas fazem isso porque é um espírito no dia que está trabalhando contra a verdade. Os irmãos não são ruins, as irmãs não são ruins. Ruim é o diabo. Se vocês pensam mal do meu ministério, vocês não são ruins. Se vocês pensam mal de tudo que eu faço, vocês não são ruins. Ruim é o diabo. Só que você deu lugar para ele. Fica aqui, Satanás, só num cantinho aqui. Não gosto disso. Não gosto daquilo que o pastor faz. Não gosto daquilo. Ele dizia para o irmão Brana, não gostava de certas coisas do irmão Brana também. Mas as pessoas não são más. Nós temos estas falhas. Se você não tem falha, então você é varão perfeito. Nós temos estas falhas no ministério. Eu digo Brana porque eu vejo nas fotos. Eu vejo as fotos. E se alguém vê foto de minhas filhas também, vai falar a mesma coisa. Então, ó, a filha do Osmar. Tá? Agora o Osmar prega contra isso. Olha o salto dela. Olha lá. E ele fica pregando para os outros. Não consegue nem na filha dele. Não é assim? Era o que falava do irmão Brana. Não consegue nem em casa. E depois? Quer o dos outros? A questão é que eleição é eleição. Se você é eleito, eu não preciso te fabricar, te manufaturar, não faça isso, não faça aquilo. Você sabe o que deve e o que não deve fazer. Tem eleição em você. Entende? Então você não confunde as coisas, você não confunde ministério, você não confunde testemunho de família de profeta, testemunho de família de pastor, testemunho de família de diácono, testemunho de família de obreiro. Você não confunde. Você trabalha assim, é eu que estou preparando, que eu sou o indivíduo que estou preparando para o céu. Eu estou preparando. Não adianta eu ficar olhando para a vida dos outros, porque eu vou entrar em problema mesmo, porque todo mundo tem falha, então deixa eu parar, dar uma olhada no espelho e ver as minhas. Certo? Então eu quero falar hoje sobre tirando o véu. Então a leitura está aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 13. E não somos como Moisés, fique de pé, por favor. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Deus maravilhoso e santo, estamos aqui, Senhor, para ajudar esta congregação. Não estamos aqui, muitas vezes, para ser ouvido ou ser visto. Nós estamos aqui porque amamos Sua palavra e queremos ver o bem-estar deste povo. Eles sabem que eu não estou aqui pelo dinheiro deles. Eu não estou aqui pelos dízimos que dão. Eu estou aqui unicamente porque creio na Sua palavra, para entregar a eles esta verdade do Evangelho. Ajuda esta congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, pode sentar, irmãos. Então, tirando o véu. Está lembrando de uma profecia que houve, me parece que por volta de
1908, que Deus falou em profecia: estou vos enviando o profeta Elias. E logo nasceu William Branham. Certo? Nasceu William Branham. E esta profecia veio exatamente da congregação cristã. E eles têm isso no livrinho deles, desta profecia. Só que eles não viram o profeta Elias até hoje. Eles profetizaram, Deus falou através deles, e eles não viram o profeta Elias. Quer dizer, William Branham veio, que já havia profecias antes. Nós temos aí a mensagem do profeta do século XX, que diz que antes do irmão Branham nascer, havia profecia dizendo: vou enviar-vos um homem por nome William Branham. Antes de aparecer, já tinha profecia. E quando isto cumpriu, as pessoas não valorizaram o que Deus tinha falado pela boca deles, dentro do sistema deles, que ainda naquele tempo era um sistema inocente, e Deus estava falando ali. Quando o profeta veio, nasceu, manifestou, eles não viram o profeta. Irmãos, não é diferente que Deus trouxe esse profeta nos Estados Unidos e ele veio para cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7. Sempre quando você lê a mensagem do irmão Branham, ele fala Apocalipse 10, de 1 a 7. Apocalipse 10, de 1 a 7. E os Estados Unidos não percebeu também o que era aquilo. Apocalipse 10, de 1 a 7, era a encarnação de Deus. Era Deus descendo do céu como anjo forte e pisando na terra através dos pés de um homem chamado William Branham. Todo mundo pode pregar. Você viu o anjo forte lá na nuvem? Apocalipse 10, 1. Ó, o anjo forte. Mas eles nunca pregam para você quando ele pisou no mar e na terra. Eles nunca viram ele pisar no mar, quer dizer, entre gente, entre povos, nações e língua. Irmão Branham explicou isso, que o mar quer dizer isto, muitas águas, quer dizer povos, nações e línguas. Então, ele não precisava explicar mais nada sobre o anjo forte descendo do céu em Apocalipse 10, 1 e pisando na terra, no mar com o pé direito, na terra com o pé esquerdo, e dizendo: o tempo acabou. Quer dizer, no ministério da revelação dos 7 selos. Você vai ver isso, que Deus não desceu do céu quando o irmão Branham nasceu. Deus desceu no céu quando o irmão Branham ia revelar os 7 selos. É ali que você vê a manifestação de Deus em carne, ele descendo do céu. E é por isso que o irmão Branham diz na mensagem Almas que estão em prisão agora, ou almas encarceradas hoje, ele diz: vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ele não precisava dizer vigie a mim. Ele dizia: vigie bem o 7º. Ninguém nunca vigiou nada. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ele queria dizer o quê? É o Senhor no homem, é o Senhor em carne, é o Senhor no 7º anjo. Ele diz: vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. E até hoje tem muita gente na mensagem e que está esperando: a Jesus Cristo um dia ainda vai pisar na terra. Já pisou, já foi embora, e eles não viram. Então, a mensagem que eu prego, eu gosto de esclarecer isso. Eu não estou pregando uma mensagem de profecia. Eu estou pregando uma mensagem da revelação da profecia. Uma mensagem de profecia de algo que vai suceder. Não, eu estou aqui contando uma história daquilo que já aconteceu. Você quer crer, creia. Não quer, problema é seu. Mas que isso já aconteceu, já. Jesus Cristo só pisaria na terra através do seu profeta. O próprio irmão Branham, pregando o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, ele diz que Jesus Cristo não pode pisar nesta terra. Ele mesmo não pode pisar, porque esta terra ainda está nesse tempo da justificação e santificação pelo sangue de Jesus Cristo. Só que o irmão Branham diz assim: o período do milênio, a terra estará passando pelo seu período de santificação. Então, no período de santificação, Deus não mora no crente. Ele manda uma obra de justificação para limpar o crente.
Ele manda uma obra de santificação para limpar mais o crente ainda, porque ele justifica e limpa, e depois ele vem morar. A terra ele justificou com o batismo nas águas através de Noé, santificou com o seu sangue, mas o que ele santificou com o sangue, você deveria saber que não é essa terra que você vê, não. Sou eu, é você. A terra que ele santificou somos nós, porque nós fomos santificados primeiro do que a terra, esta terra que você vê aí fora, ela vai passar pelo seu processo de santificação no milênio. Olha, leia o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal, que você vai ver isso. É ali que a terra passa pelo seu processo de santificação. Novos céus e nova terra é quando Deus habita na terra, que agora é o batismo com o Espírito Santo. Então, eu fui justificado, eu fui santificado primeiro do que essa terra. É por isso que a terra ainda tem cardos, que é o espinho, o abrolho. A terra produz o que não presta ainda hoje. Por quê? Porque ela não passou ainda pelo processo. Agora, o crente que passa pelo processo da santificação, ele não pratica mais o abrolho. Aquilo não está nele mais. O espinho não está nele mais, porque ele é santificado primeiro, para depois ele vir habitar na terra. É por isso que o milênio é um espaço de tempo de 1000 anos, onde não haverá morte, mas os únicos que poderão habitar nesta terra serão os redimidos hoje, que serão raptados para poder descer em Apocalipse 19, já com um novo nome, para poder habitar aqui o milênio. E depois, olha bem, novos céus e nova terra é depois do milênio, depois do juízo de trono branco. Aí que vai vir novos céus e nova terra. Aí que nós teremos esta habitação de Deus mesmo aqui na terra. A gente precisa guardar isso na mensagem. Muitas vezes passa por alto e pensa que Deus até já santificou. Você pega um punhadinho de terra e diz aí, Deus já santificou. Não. Olha no espelho. Olha no espelho e vê se Deus santificou essa terra. Essa é a terra que ele santificou. Essa daqui. Esta é a terra que ele justificou. Declarou que não tem pecado. Olha para você. Eu estou apontando para mim aqui, mas você pensa em você. Senão você vai pensar que eu sou o santarrão daqui. Eu sou igual a você mesmo. Esta é a terra, é você. Esta é a terra que Deus justificou, que Deus santificou. E esta é a terra que Deus veio morar. Aqui. Deus teve uma terra que ele morou aqui. Chamado Brana. Sabe o que Brana era? 16 elementos, como eu sou, como você é. Luz, petróleo e assim por diante. 16 elementos nós somos. E Deus veio e habitou naqueles 16 elementos. Com a mensagem que o profeta trouxe, é para poder te limpar de uma tal forma, para Deus poder habitar em você. Deus não vai habitar em todo mundo que crê na mensagem do profeta, não. Não é assim. Irmão Brana diz assim, olha, eu amo todas as irmãs, mas só uma eu levo para casa. Meda de Broi Brana. Amar é uma coisa. Deus ama todo mundo, mas só uma ele leva para o lar. Aquela que teve a revelação que ele veio nesse dia em carne para abrir a palavra, para tirar o véu. Porque o que precisava era tirar o véu. Teve muito do véu em todos os tempos. Olha, o véu atrapalhou o povo nos dias de Moisés. O véu estava atrapalhando. Porque eles não podiam ver a realidade daquilo que seria transitório, a lei. Então o véu veio para isso. Ele dava uma olhada e dizia, olha, não. Vocês não podem ver aquilo que é transitório. Agora, o que aconteceu com Jesus Cristo é muito superior. Vocês querem? Vão acompanhar aqui? Por quê? Se o que era transitório foi para a glória, que era a lei, transitório, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. É, segundo os Coríntios 3:11.
Mas é que eu parar de ler, você para também. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Paulo podia dizer, olha, isso aqui, eu uso de ousadia no falar, porque eu tenho tal esperança. Eu creio nisso daqui. Outra coisa, que você, no verso 9 do capítulo 3 de 2 aos Coríntios, ele diz, me perdoe, no verso 8 e 9, 2 aos Coríntios, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quer dizer, aquilo que era de glória transitória, foi uma glória tremenda que o povo precisou de olhar para Moisés com um véu no rosto, porque Moisés esteve na presença de Deus, e aquilo era transitório, e foi uma glória transitória. Ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, irmãos, a mensagem que Paulo pregou naquele dia, diz, o ministério da condenação. Algum membro podia chegar, irmão Paulo, o que é isso? Você chamar que o ministério da lei, ministério da condenação, não era fácil crer na mensagem de Paulo. Ministério da condenação, porque se o ministério da condenação foi glorioso, porque a lei te condena, a lei, ela te encarcera, a graça que te liberta. O irmão Branham pregou isso. Então, se esse ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E eu gosto de dizer para as pessoas, o que eu estou pregando aqui agora, eu estou como Paulo lá na frente, Pedro, aí vamos tomar um Timóteo, senão as pessoas pensam que eu sou profeta. Vamos tomar um Timóteo, um Filemão, né, lá na frente, e dizer, o que vocês estão fazendo? Estamos anunciando uma mensagem de que Deus veio em carne. Estamos anunciando esta mensagem. Eu estou do mesmo jeito. Eu estou anunciando para vocês, depois do cumprimento, depois que aquilo aconteceu, eu estou anunciando para vocês que Deus veio em carne no século 20. Nós já estamos no 21. Deus veio em carne no século 20. Agora, eu tenho, você pode não ter tempo, mas eu tenho bastante coisa para te mostrar, tenho bastante CDs aí para te mostrar, Deus em carne nos dias do profeta, porque ali Deus estava no entardecer, como veio no amanhecer. No amanhecer ele veio te salvar, no entardecer ele veio tirar o véu. O problema é que as pessoas querem continuar com o véu, pois já no amanhecer ele rasgou o véu do Velho Testamento. Ele rasgou o véu para eles poderem ver. Vocês lidam com o véu, vocês primam por isso. O que aconteceu? Quando ele morreu, o véu rasgou de alto a baixo. E eles viram, olha, não foi um homem que entrou no templo porque poderia rasgar de baixo para cima. Isso daí foi a mão de Deus, rasgou de alto a baixo. Deus desceu e rasgou o véu para eles, para mostrar para eles, eu não estou mais escondido atrás deste véu no templo, eu estou escondido dentro do véu de carne, chamado Jesus. Era isso, mas foi na morte dele que rasgou o véu, para que eles pudessem olhar, porque eles chegavam no templo e sabiam, olha, atrás daquele véu ninguém pode ir. Deus está lá atrás do véu. E Jesus na terra pregando, era Deus conosco, Deus em carne, era Emanuel, andando para lá e para cá, pregando, curando, ressuscitando mortos, e eles olhando para o véu do templo, e Deus queria tirar aquela tradição deles, dizia, eu faço uma coisa e vocês não veem, porque vocês ficam olhando na anterior que eu fiz, eu estou fazendo outra, eu prometi fazer outra, eu prometi que eu viria em carne, eu prometi que dentre os seus irmãos eu levantaria um profeta, como Moisés, e eu já fiz isto, mas vocês estão olhando ainda para o véu do templo. Deus foi lá na hora que Jesus morreu, rasgou o véu do templo, e você sabe que era um desrespeito fazer aquilo, mas o véu era de Deus. Estou rasgando este véu, porque se tornou tradicional para vocês. Eu estou num outro véu.
Eu saí de trás das peles de texugo e eu estou agora atrás da pele de Jesus. Era isso que Deus queria mostrar para eles. Rasgando aquele véu, tirando o véu. E eles ainda de olho naquilo e não percebiam o homem, porque Deus estava em carne. Eu quero falar sobre isso porque isso aqui é bom demais. Durante todas as eras, nós ficamos olhando para o véu. Olhando para o véu, Apocalipse. Apocalipse é o véu. E o próprio Apocalipse quer dizer tirando o véu. Só que tem uma coisa, ele chama revelação e não tinha nada revelado. É tirando o véu e o véu está aí. Tirando o véu, mas tem que ter alguém que vem tirar o véu. Como teve alguém que teve que morrer lá atrás, para o véu ser rasgado de alto a baixo, para eu conhecer o lugar de misericórdia, que estava bem à vista, não mais ali atrás, mas no Calvário, olhar para aquele homem, olha o véu bem à vista, olha o lugar de misericórdia, está no Calvário, é num homem. Deus rasgou o véu, agora Deus vem nesse dia e rasga o véu para nós, tira o véu, enquanto nós estamos olhando para a Bíblia, dizendo, não foi revelado isso, não foi revelado aquilo. Quantas pessoas estão aí hoje, olha, cadê a revelação dos trovões? Cadê a revelação dos trovões? Meu Deus, cadê? O outro diz, cadê a terceira puxada que o profeta falou? Cadê a visão da tenda que o profeta falou? Quantos estão aí com o véu? Quando se lia o Velho Testamento, o véu era posto nos olhos deles. A leitura do Velho Testamento punha um véu no povo, para não enxergar Deus em carne. E o que o sacerdote fazia ali no templo, na sinagoga, ele todo sábado estava lendo o Velho Testamento, achando que era uma tremenda coisa, mas Paulo veio e esclareceu. Só que quando eles liam o Velho Testamento, aquilo punha um véu nos olhos deles, eles não viam. E agora eu vou passar para hoje. Enquanto nós lemos o Novo Testamento, se põe um véu. E as pessoas não veem, as pessoas não enxergam Deus outra vez, as pessoas não enxergam o lugar de misericórdia. Eles pensavam que o lugar de misericórdia estava atrás das peles de texugo, que aquele véu que era colocado ali, não era essa coisa ralinha que mulher põe na cabeça, não é isso não. O profeta disse que era feito de pele de texugo, um animal do couro grosso, era colocado ali aquela pele. Deus veio ali e rasgou aquilo para dizer, vocês estão preocupados que eu estou lá atrás? Não estou lá atrás, mas não, já rasguei isso daí. Eu estou aí à vista no homem chamado Jesus. Eu estou nesse homem aí que está sofrendo, que está chorando, que vai morrer. Eu estou aí. E quando ele morreu no Calvário, Deus rasgou o véu para mostrar para eles, eu não estou lá mais. Se eu estivesse lá, eu não rasgaria este véu. Mas eu não estou lá mais. Vocês rasgam o véu onde eu estou. E eu rasgo o véu onde vocês pensam que eu estava. Entendeu? Os homens rasgavam o véu, chamado Jesus. Nós não te queremos, filho ilegítimo. Os homens rasgavam o véu, Deus rasgou o véu do templo, que para eles não podia rasgar. Era o sumo sacerdote que entrava atrás daquele véu uma vez por ano. Agora, quando Jesus morreu, rasgou o véu, todo mundo podia entrar agora. A congregação olhava, olha lá, o que tem lá atrás? Agora que eu estou vendo a panela dourada, agora que eu estou vendo a arca, agora que eu estou vendo a vara de Arão que reverdeceu numa noite. E um crente na presença de Deus, ele reverdece, ele floresce, ele dá fruto de um dia para outro, uma hora para outra. Não precisa 10 anos de igreja, não precisa 5 anos de mensagem, não precisa ter eleição e entrar na presença de Deus e aquele vara seca, aquele crente seco, sem poder, sem graça, sem revelação, vai na presença de Deus, Deus o reverdece, o floresce e faz ele dar fruto dos 7 trovões. Amém. Aleluia. Agora tem que valorizar isso. As pessoas não valorizam isso, estão tudo atrás de um véu. Ó, irmãos, não sabemos disso. Então eu estou aqui para dizer para você que o véu foi rasgado. Tudo isso aqui que eu vou pregar, estou pregando, vocês sabem. Vocês sabem. Estão esperando os 7 trovões? Deixa eu... O que é o capítulo 10 de Apocalipse? É o 7º selo.
229, a festa das trombetas, o irmão Branham diz, é o 7º selo. E aqui está, o que estava dentro do capítulo 10 de Apocalipse, que nós nunca soubemos, 7 trovões, um leão. Capítulo 10, verso 3, ele bradou como leão. Ah, mas nós estamos com vontade de escutar cordeiro. Nós queremos ouvir cordeiro. Ele foi cordeiro durante as eras. Mas quando terminou as eras, ele desceu do trono, veio no Monte Pôr do Sol, desceu do Monte Pôr do Sol, pisou na terra através dos pés de William Branham, e o povo não viu. Ah, não, ele está lá no trono. Ah, porque o irmão Branham prega que ele está lá no trono. O seu corpo está no trono e o seu espírito está aqui. Você já pensou bem? Isso é forma figurativa. O corpo no trono, o seu espírito aqui, quer dizer que tem um corpo morto lá e o espírito trabalhando aqui na terra? É figurativo que um profeta fala. Deus enche os céus e a terra. Ele diz, eu sou o Senhor que enche os céus e a terra. Jeremias 23, 23, 24. Agora, por que ficar pensando em fazer de Deus uma coisinha minúscula? Não, ele desceu do trono e veio no Monte Pôr do Sol, ele desceu do Monte Pôr do Sol e pisou na terra através de William Branham, pisou no mar entre gente através dos pés de William Branham, porque Deus mesmo, ele mesmo, você não tem jeito de vê-lo. Ele tem que ter um corpo para você ver. Por isso Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai, quando ele estava aqui na terra. Mas quando ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, você vai ver que era diferente. Ele não era um corpo. Aí Saulo ficou cego. Quem és tu, Senhor? Uma coluna de fogo. Eu sou Jesus. Não, mas Jesus é um homem, eu quero ver um... Não, agora você via o homem quando eu estava na terra. Agora eu sou Jesus, mas eu sou coluna de fogo. Entende? É isso daí. As pessoas não percebem isto. O que Deus é hoje outra vez. Quando Deus estava no irmão Branham, aí as pessoas ficavam, ó, a coluna de fogo. Você viu a coluna de fogo na cabeça do irmão Branham? Você viu? É interessante. Aí fica tudo sentindo bem. Vai lá, na cabeça do William Branham, Logos, Deus sobre o seu profeta. E você nunca viu Deus dentro dele, aquela coluna dentro dele. Quando foi revelar os selos, aquilo estava dentro dele, Deus estava dentro dele, revelando a sua palavra. Amém? O meu tempo aqui, eu tenho que prosseguir mais um pouco, não vou parar agora. Eu comecei agora, espera lá, não vou pregar muito, mas espera lá. Estamos esperando que o véu seja rasgado. Não, o véu já foi tirado o véu. O povo judeu está até hoje esperando o Messias. Faz 2000 anos que o Messias já veio. Se você conversa com um judeu, eles estão esperando o Messias que já veio há 2000 anos. E tem gente da mensagem que está esperando Jesus. E Jesus já veio em 63. Como que Jesus veio? Jesus Cristo veio em carne humana. Você tem mensagem para isso? Tem. Você está cheio de mensagem para isso. Provando sua palavra, 236, irmão Branham diz, é o Filho do Homem, Jesus Cristo em carne humana, que descerá entre nós. Agora, era ele, Jesus Cristo em carne humana. Não é aquele Jesus. Tem gente que está esperando aquele Jesus lá da Galiléia, Belém da Judéia. Aí vai vir aqui entre nós. Não. É aquele Jesus, mas ele já estava em forma de coluna de fogo. Veio sobre o seu profeta e agora ele estava entre nós, dentro do seu profeta. Ele estava ali e as pessoas não puderam vê-lo. Então o que estão aguardando? Nós estamos aguardando que tire o véu. Não, o véu já foi tirado. Irmão, nós estamos com uma mensagem aqui que estas coisas foram, irmão Branham mandou o irmão Livalho colocar na mensagem, a era de Laodiceia 38, porque quando ele pregou as eras da igreja, ele não sabia disso. Mas depois dos selos, até 64 e meados de 65, é que ia ser solto, distribuído esses livros das eras. Então você encontra dentro das eras da igreja, o terremoto lá no Alasca, que foi em 64. Mas a mensagem foi pregada em 61. Como que pode ter coisa de 64? O irmão Branham mandou colocar aqui dentro.
da mensagem. E aqui está os 7 trovões revelados dentro da era de Laodiceia. 38, você já sabe, mas deixa eu ler outra vez. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Então, isso aqui nós temos que tomar cuidado. O Brana não vem converter bastardo. Filho, sabe quem é filho? Filho é aquele que nasce da palavra do próprio profeta. Ele vem converter filhos. Ele não vem converter bastardo. Se você chegar assim, olha, eu sou batista, e Brana também foi. Não adiantou nada. Certo? Não adiantou nada. Ele foi, mas aquilo não adiantou nada. Ele precisava gerar filhos no seu dia. Elias tinha que vir e converter os corações dos filhos. E cadê os filhos que irmão Brana veio e converteu? São filhos do seu ministério, são filhos da palavra do dia. Você nasceu desta mensagem do profeta. Você não nasceu de uma denominação. Quem nasce de uma denominação não é convertido. Está aqui, ó. Segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Muito bem. Está no futuro. Você pode dizer, ele revelará. Aí ele diz, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Quer dizer, depois que ele pregou os selos, este parágrafo foi colocado dentro da era de Laodiceia. Como você encontra o terremoto no Alasca, que foi em 64, foi colocado também na mensagem. Que a mensagem foi pregada em 61. E aqui está. Você tem que guardar isso daqui, irmãos. Isso daqui é coisa para Pedro. Você não precisa pensar que isso daqui, tem que ser um crânio para entender. Não, tem que ser revelado, tem que ser filho só. Se você for revelado e for um filho de Deus, você lê isso daqui, crê e amém. Amém, amém. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. São estes mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Quer dizer, são exatamente a revelação dos 7 trovões que converte nossos corações. Aí vão falar, então vai ter que vir para revelar. O desvelar de Deus, vou ler só os últimos aqui para você entender. O desvelar de Deus, 276. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. O rapaz falou para o irmão Brana, você poderia fazer uma Bíblia, escrever uma Bíblia. Irmão Brana, só que eu não posso. Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Vem. E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? A pessoa que, essa mensagem de 64, 14 de junho de 1964, a pessoa estava dizendo assim, presta atenção, que a pessoa fez a pergunta para o irmão Brana, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem para o futuro? Em 64, irmão Brana disse, não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. O irmão Brana já jogou lá para trás. Está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Os 7 selos abriram a revelação do quê? Dos 7 trovões. Agora você toma a mensagem, perguntas e respostas, número 468, que eu não trouxe ela aqui. Eles fizeram a pergunta também para o irmão Brana com respeito aos 7 trovões. Irmão Brana disse, está revelado. Está tudo revelado. Os 7 trovões estão revelados. Pois seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. E ele diz, e o 7º anjo é o mensageiro da 7ª era da igreja. Quer dizer, está revelado. E aí a pessoa pergunta, mas o que são os trovões? Se eu te disser alguma coisa,
para você ver que era o mistério do dia, que o povo não podia saber, é exatamente isso. A era terminou. O cordeiro saiu do trono, converteu em leão. O último eleito entrou. Aí você diz, meu Deus, então se o último eleito entrou lá atrás, estou perdido. O último eleito entrou para revelar essas coisas para nós. O último eleito é o último mensageiro, é o último profeta. O último eleito é isso. Eu faço parte do último, você faz parte do último. Mas o último foi irmão Brana. Quando ele subir, subiremos com ele. Com o último. Porque nós fazemos parte do último. O irmão Brana fala sobre isso. Ele diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. Quer dizer, Paulo foram os primeiros e os derradeiros. A ressurreição, você sabe que ela começa daqui para lá. Ela começa daqui, é de nós. Eles não podem ser aperfeiçoados sem nós, diz Hebreus 11, 39 e 40. Eles não podem ser aperfeiçoados sem nós, por quê? Paulo não tinha 7 trovões, Paulo não tinha o véu tirado. O véu era tirado para Paulo do Velho Testamento. Mas agora tinha que se tirar o véu do Novo Testamento. E do Novo Testamento, quem tinha que tirar este véu? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele soar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele revelou a seus servos os profetas. Então, nos dias do irmão Brana, é que o véu do Novo Testamento foi rasgado. 7º anjo tirou o véu. Eu vejo Deus. Eu vejo o lugar de misericórdia. Ele diz nessa mensagem mesmo aqui, o Desvelar de Deus, diz, filhinhos, Deus está à vista. Deus está de pé perante você. O que é isso? E as pessoas não percebiam. Leia a mensagem do Desvelar de Deus. Deus está de pé perante você. Onde que Deus estava de pé? Que jeito? Deus estava de pé em Brana. Deus estava de pé em carne. Este era o véu que estava no Novo Testamento. Olha nele agora. Não, só fica olhando na Bíblia agora. Meu Deus, se eu soubesse o que é esse Apocalipse, se eu soubesse. Olha agora onde Deus tirou o véu e mostrou para você, está num homem. Esse Apocalipse, nos dias da voz do 7º anjo, eu vou revelar o que eles não sabem do Novo Testamento. Nos dias de Jesus Cristo, ele veio rasgar o véu do Velho Testamento. Nos dias de William Branham, Deus veio rasgar o véu do Novo Testamento, que o povo não sabia do Apocalipse. Ele veio e rasgou o véu, não só do Apocalipse, ele rasgou o véu do Gênesis ao Apocalipse. Irmão Branham prega sobre isso. Não há segredo, não há mistério. Para quem não ouviu isto ainda, deixa eu repetir, 262, os ungidos dos últimos dias, tradução da voz de Deus. Irmão Branham diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Foi tirado o véu. Irmãos, há quanto tempo nós estamos aqui no Brasil, dizendo, precisa acontecer algo, precisa. Já aconteceu. Já aconteceu. Nós precisamos saber, já sabemos. O véu já foi tirado. Não por mim, Brana tirou. O 7º anjo tirou o véu. Eu só estou lendo e achando agora. Foi onde dizia que tinha véu, não estou vendo véu mais, já está tudo revelado. Tinha véu no 7º selo. Tinha um véu. O próprio irmão Brana pregando o 7º selo, ele diz, ele nos abriu 6 selos, mas não pôde abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. O selo da sua vinda era Deus nele. Vou repetir esses parágrafos porque são de suma importância. 7º selo 152, da primeira tradução dos selos de Goiânia. Ele diz assim, que aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo. E voou para mim. 201. O 7º selo diz. E voou para mim. Então, quem é que tinha o 7º selo? Brana. Primeiro selo, 33, ele diz, os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Vigie bem o 7. Vigie esse 7º.
é a vinda do Senhor. Deus em carne rasgou o véu do Novo Testamento e Deus estava em carne num homem chamado William Branham. Agora, ele não está mais no véu do livro. Ele não está mais no véu de papel. Agora ele estava no véu de carne. Olha, através do véu. Ai, não, eu quero. Deus precisa falar comigo direto. Ele não vai falar. Se você quiser, olhe neste véu. Só Deus pode falar através deste véu de carne. Véu de carne, o que Deus já fez. Agora, não é pegar uma foto de Mombrana, pôr lá na cabeceira da cama e orar. Oh Deus, abre meus olhos. Não, não precisa disso não. Você não precisa de formar nenhuma idolatria. Você só pode crer que Deus mandou um profeta e que Deus estava em carne neste profeta e abriu os mistérios. Se você quiser, escuta a mensagem do profeta. Você não tem que escutar muito a mim. Só que eu te faço um desafio. Quem foi que abriu a sua mente para você saber dessas coisas? Deus precisava sempre usar um homem. Deus precisava usar um homem. Depois que usou um homem, aí você fica galudo. Eu sei. Por certo, agora você sabe, já te deu os parágrafos tudo. Agora você sabe. Mas antes você não sabia nem o nome do Pai, foi preciso alguém te ensinar. E agora você não sabia que a terceira etapa já tinha acontecido, você não sabia que a abertura dos selos era a terceira etapa, você não sabia da revelação dos 7 trovões que o irmão Branham disse, já está revelado, você não sabia. Agora depois que a gente prega, as pessoas querem ser valentes e muitas vezes querem formar até grupo. Aí vão formar grupos, porque agora eu tenho luz, vai ali e forma um grupinho. Sempre é assim. Alguém que tem uma luz vai ali e forma um grupinho. Por que você não para com a palavra e diz, olha, eu vou reverenciar essa mensagem aqui? Porque Deus não trabalha em grupo de gente. E não pensa você que se nós ficarmos discutindo um com o outro aqui, que Deus trabalha conosco, que não trabalha não. Quando você está discutindo com a sua mulher em casa, a mulher não te ouve, você fala, ela não te ouve, ela não escuta. A mulher dessa era é a igreja desse dia. É Laodiceia. Se possível, ela te põe para fora de casa, sem nenhum direito. E ainda você tem que pagar pensão para ela. Ela tem poder, força na lei. A igreja é desse jeito. Então tem crentes na igreja que é desse jeito. Eles têm uma força tremenda, se eles podem conversar com um, conversar com o outro, e expor o que eles pensam, eles acham que vão formar o seu grupo. Vou formar o seu grupo. Não, você tem que ver o que Branham revelou. E pronto, se una com esta palavra, dê a mão um para o outro. Sabe o que nós somos? Nós somos membro de um corpo. Aí que vai a 1 Coríntios 12. O pé não pode dizer, ô mão, eu não preciso de você. Por quê? Nós todos precisamos um do outro. Isto aqui é o corpo de Cristo. Nós devemos crer assim. Estamos num corpo e estamos aqui para seguir a cabeça. Se o lar tem a mulher como cabeça e o homem como cabeça, o lar não vai bem. O lar tem que ter um cabeça. Se eu tivesse uma cabeça e outra de cá, você já pensou bem como que eu seria? Deformado? E aí eu não saberia o que fazer. Porque 2 cabeças, 2 raciocínios. Não. Deus fez o homem uma cabeça. E quando Deus veio na terra, ele era um homem, uma cabeça só. Todo mundo tinha que escutar aquilo. Por isso tem um ministério. Eu estou te mostrando a mensagem do profeta. Você precisa escutar, eu preciso escutar o que o profeta pregou. Porque o que o profeta pregou é o que a Bíblia diz. Nós não precisamos nos dividir entre nós mesmos. Não precisamos. Nós temos que dizer, irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Ora por mim, eu preciso de você. E isto é corpo. A minha mão, tem hora que ela não dá conta de segurar uma coisa, a outra vem e ajuda. Agora, se a outra disser assim, eu não vou te ajudar, você se vira. Ela não seria do corpo. Porque o corpo está irrigado por um só espírito. Entende? Por um só espírito. E a igreja tem que ser assim, o ministério é que tem que ser assim. Tem que ser assim. O povo tem que estar unidos num pensamento ali. É um cabeça. É um cabeça. Quando Deus faz isso, é um cabeça. E Deus não usa um teólogo, Deus usa um Pedro.
Não é um teólogo. Ele nunca usou um teólogo. O irmão Brana teve teólogo com ele, ao lado dele, e Deus estava usando, era Brana, e não era o teólogo. E eu tenho aqui o teólogo dizendo que ele crê. O teólogo crendo, aqui a unidade 195, o teólogo crendo que a noiva passa pela tribulação. E o profeta dizendo, nunca. Está aqui. E o teólogo estava ao lado do irmão Brana. Só que o irmão Brana nunca abaixou para o teólogo que tem que crer como profeta, não profeta como teólogo. E até hoje eles estão ainda trazendo uma mensagem de teologia para que o povo creia na teologia. Não, nós queremos pegar vocês, teólogo, e fazer vocês crerem no profeta. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que temos. Temos uma oportunidade de viver que é gratificante. Temos uma oportunidade de enxergar. Temos uma oportunidade de falar. Isto é gratificante. Temos uma oportunidade de crer. Isto é gratificante. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ajuda meu irmão, minha irmã, a vencer seus próprios pensamentos e dobrar seus pensamentos à mensagem do seu profeta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda cada um de nós a entender que nós somos como uma família. E na família tem muita gente fraca. É como a mão. E cada dedo é de um tamanho, de um jeito, e a gente tem aquelas lutas dentro da família, mas nunca deixa de ser a família. Seu profeta diz, nós os Branas brigávamos como cachorro, mas no final do dia dávamos a mão para outro e éramos Branas. Hoje, Senhor, nós podemos ter nossas diferenças, nossos problemas, mas tem uma coisa, na mensagem, na revelação, nós cremos, nós sabemos que isso é verdade, somos Brana agora também. Cremos nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.